Fala galera, aqui é a professora Arte de História. A gente hoje vai estudar um assunto muito bacana pro Enem. Eu espero que vocês estejam bem. Por conta das condições adversas a gente não pode se encontrar, mas estaremos aqui nos conectando por meio destes vídeos e pelo WhatsApp, que é o grupo que vai ser a nossa sala de aula. A aula de hoje é sobre homens brancos, héteros e padrões. Não é sobre o BBB, é sobre Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga é um dos assuntos mais importantes para o Enem, é um assunto muito bacana de se estudar e é muito simples. Vamos trabalhar conceitos básicos para que a gente acerte todas as questões. Após isso, vamos resolver umas atividades juntas. É um vídeo de dicas, tá? Dica número 1. Vamos entender aqui que a Grécia Antiga é uma das histórias que mais influencia a construção da cultura ocidental, certo? Nós vivemos numa cultura ocidental e essa cultura ocidental tem muita influência dos gregos, né? As palavras que falamos, muitos hábitos que nós temos, a gente pegou muitas coisas desses gregos. E esses caras, eles vão pensar em diversas maneiras de como a gente pode olhar para o homem, de como a gente pode entender como o homem pode ser virtuoso, como o homem pode ser perfeito. Vão pensar em questões relativas à filosofia, vai dar contribuições imensas à filosofia, como, por exemplo, questões sobre a essência, a verdade, sobre o que nós somos, quem somos, como é que se construiu o mundo. Então, os gregos eles vão dar importantes contribuições pra gente. As dicas que eu quero dar para vocês são referentes mais a questões históricas, que a gente pode compreender de maneira rápida e sucinta. O que a gente tem que entender? Que a Grécia é dividida em alguns períodos, né? O período primeiro que vamos estudar é o período da formação da Grécia, que é o período do início de sua história, que é a Creto-Micênica. Essa formação creto-micênica é um período em que esses povos que vão formar a Grécia vão migrar para a Grécia. Quem são esses povos? Eólios, Jônios e Aqueus. Então, esses três povos que vão migrar para a Grécia, eles vão ajudar a constituir no que no futuro serão as principais cidades, que é aquelas que a gente conhece bastante, Atenas, Esparta. Então, assim, compreendo que esses povos serão o início da formação dessa grande civilização. A gente tem que entender também que essas sociedades, a princípio, têm uma cultura ainda muito pequena, curta, em genos, né, em famílias, não é algo disseminado ainda para um lance de uma cidade. Então, assim, quando a gente for entender esse período, é mais um período formativo, né? A própria religião deles é uma religião diferente da que vai ter em Atenas, porque são religiões com bases matriarcais. Como assim? A mulher que manda. Então, assim, o mais importante é a mulher. O que vem a ser diferente, né, com a figura do homem, porque as próximas religiões gregas, o homem vai ser mais relevante, inclusive, que a figura feminina. Então, pense bem, esse período é um período mais formativo da história grega. Já no ano 1100 a 800 a.C., nós vamos ter o período homérico, que é o período onde se construiu as duas principais obras gregas, que é a Ilíada e a Odisseia, pelo poeta Homero. Então, nós vamos ter essa literatura baseada na Guerra de Troia e em seus heróis. Lembra da Guerra de Troia? A Guerra de Troia, resumindo, é escrita dentro do livro Ilíada. E lembrem, Troia em grego é Ilion, então por isso que o nome do livro é Ilíada. E é uma luta entre gregos e troianos, de acordo com o poeta Homero, por Helena, que é a mulher de Menelau, que é a esposa de Menelau. Seguinte, está tendo um concurso de beleza. Tudo começa com um concurso de beleza em que as deusas mais bonitas do panteão grego disputam. E um dos jurados é Paris. Então, nesse sentido, o Paris é um dos jurados, ele que é o príncipe troiano. E ele vai... uma das deusas em disputa, que é a Afrodite, ela vai querer muito ganhar. Então, assim, ela oferece a Paris a mulher mais bonita do reino se ela ganhar este concurso. O que acontece no final? A Afrodite ganha o concurso. Então, Paris, quando dá o concurso para Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, se sente no direito de ir atrás da mulher mais bonita do reino, que para ele era a bela Helena. Que bonita história de amor. Parece que eles vão viver felizes para sempre, se não fosse o fato da Helena ser casada com o Menelau. Que, quando o Paris chega lá e rouba a Helena, o Menelau fica furioso. O Menelau, que era um poderoso deus grego. Então, deus não, rei grego. Então, ele liga para... Ele liga? Então, ele chama o seu irmão Agamenon. Seu irmão Agamenon também fica furioso. Os dois se unem e declaram guerra aos troianos. Aí, veja bem... essa guerra começa, a princípio, por Helena, e aí eles envolvem grandes guerreiros épicos como
Aquiles, Heitor e principalmente Ulisses. Tanto que Ulisses é um dos responsáveis pelo fim da guerra. Ulisses, ele fala assim, gente, por que a gente não pega um cavalo, enche de soldados, dá de presente aos troianos, né? E Ulisses está do lado dos gregos, certo? Dá de presente aos troianos, fingimos que desistimos e estamos assinando uma paz aqui. E aí, os troianos acabam aceitando o cavalo, um cavalo de madeira enorme, levam para dentro das suas muralhas e, na calada da noite, esses soldados gregos saem de dentro do cavalo e pegam os troianos de surpresa e acabam vencendo a guerra de Troia. Lembra que, na verdade, o que nos interessa é o domínio do Estreito de Bósforo, que é onde ali está localizada a região de Troia. Então, por isso que os gregos queriam tanto aquela região. É interessante a gente pensar também que vai ter a Odisseia, que é outro livro escrito pelo Homero, que é muito interessante, que vai falar o seguinte. É Ulisses voltando para casa, que demorou cerca de 10 anos para ele conseguir voltar no mar. E aí vai narrar essas peripécias, essas aventuras do Ulisses no mar. Então ele vai encontrar com sereias que tentam seduzir para o fundo do mar, vai encontrar com gigantes de um olho só que vão tentar destruir ele, com monstros marinhos, e aí a Odisseia ela vai narrar esse retorno do Ulisses para sua casa. Basicamente o período homérico é esse período das guerras de Troia, é o período em que a própria cultura desse povo vai ser baseada em agricultura, e a partir de agora o pater, que vai ser o homem, que vai mandar. Então, tipo, a cultura matriarcal já está decaindo e a cultura patriarcal já grega está em ascensão. O próximo período, que é interessante a gente observar, é o período arcaico. Por quê? O período arcaico é o período de formação das polis. Polis são as cidades-estados gregas. Aquelas cidades-estados que nós estudamos, que são bem interessantes da gente entender. Então, assim, vai surgir Atenas, Esparta, Mileto, Delfos, todas essas cidades e muitas outras vão formar esse novo mundo arcaico, que vão ser formadas, lembra? As cidades elas se formam ao redor da ágora. A ágora é como se fosse a praça, é o lugar e o ponto de encontro onde as pessoas fazem política. Então, vai ter pessoas que irão fazer política, vão ter pessoas que irão pensar a construção de uma polis grega, que são essas cidades. Lembrando que, pelas condições físicas e morfológicas da Grécia, ela nunca teve um poder centralizado. A gente fala assim, a Grécia antiga, mas não, na verdade, os gregos eles compartilhavam assim, uma língua parecida, a questão mitológica era muito parecida. No entanto, a questão do governamental e da criação de um Estado, né, como se fosse um Estado, não acontece. Por quê? Muito por conta do seu terreno, que é muito montanhoso e rochoso, o que impede que, por exemplo, seja mais difícil de Atenas até Samos. Então, assim, acaba que os gregos se conectavam mais pelo próprio mar, que os envolvia ali naquele contexto. Então, eles eram bons navegadores, o comércio deles era feito com base no mar, ao invés de eles se encontrarem a pé ou de outra maneira que envolvesse a terra, porque era mais complicado para eles. Então, acredita-se que por isso seja um dos motivos que dificultou com que os gregos, de fato, criassem um poder centralizado. Então, cada polis tinha a sua maneira de governar. Então, gente, já no período clássico, que é um período muito importante para a história grega, a gente vai ter ali, dos anos 400 até os 300 a.C., a consolidação da cultura grega. Agora os gregos, eles são a referência no mundo ali ocidental onde eles estão vivendo. Então, eles são referência no sentido de, chegou o apogeu da expansão grega, é o apogeu de influência grega ali na região em que está posta. Lembra que vai ser consolidada Atenas e Esparta como as grandes polis desse período, são as polis que nós mais estudamos, são extremamente relevantes para que a gente compreenda esse processo. Esparta, por exemplo, ela vai ser governada pelos esparciatas, os espartanos, que são os verdadeiros cidadãos que detêm os direitos políticos, enquanto que vai ter ali no meio da pirâmide deles os periecos, que vão ser homens livres, mas que não vão obter direitos políticos, e por último os ilotas, que são os escravizados por eles nesse período, são os que trabalham para que os esparciatas tenham que exercer sua cidadania. E aí, galera, então
Assim, continuando sobre as questões de Atenas, que são muito relevantes, a gente vai entender assim, os governos de Atenas, eles vão modificar algumas coisas interessantes. Por exemplo, o próprio Drácon, no ano de 624 a.C., ele vai criar leis escritas para acabar com essa coisa de que a lei ela vai ser menos flexível quando você escreve, né? Porque aqui no papel, tá escrito, a gente segue o que está escrito ao invés do dito e do oral, porque flexibiliza mais essas leis. Já o Solon, no ano de 591 a.C., ele vai criar alguns conselhos que vão ajudar com que esses cidadãos possam ser melhor representados. Por exemplo, a Bulé, que são os representantes das regiões que vão até Atenas para que levem suas demandas políticas, e essa bulé que vai gerar propostas é levada para a eclésia, que a eclésia é onde se vota, a assembleia é onde se vota essas reformas propostas pela galera da bulé. Então são algumas mudanças que vão ocorrer na política grega nesse período. O Pisístrato, que chega nessa época como tirano, ele vai governar um pouco a Grécia nesse período, até que os aristocratas voltam a tomar o poder, e Clístenes, por volta do ano de 507, 510 a.C., ele implanta o que a gente chamou de democracia. Demo e kratos, que vem do grego povo e poder. Então, assim, é o poder que é designado ao povo, é um estilo de governo designado ao povo. Mas que povo era esse? Somente os cidadãos, somente os caras que eram considerados cidadãos. Então, assim, a gente pode entender basicamente que a democracia ateniense era o seguinte: direta, não participativa e escravista. Lembra que ela era excludente, tá, galera? Esse período de apogeu ele acaba sendo abalado por algumas guerras, por exemplo, como as guerras médicas, que vão ser dos gregos versus os persas, e a própria guerra do Peloponeso, que vai ser dos atenienses versus os espartanos. Essas guerras a gente pode falar melhor lá no grupo, mas a questão básica aqui é que elas acabam enfraquecendo um pouco, e a cultura, não em si a cultura, mas a própria sustentabilidade dessas polis acaba entrando em decadência quando nós entramos no período helenístico, que é o período em que Alexandre o Grande, filho do rei Filipe de Olímpia da Macedônia, acaba dominando toda a região da Grécia. Então Alexandre, filho de Filipe e Olímpia, ele acaba dominando toda aquela região, um dos maiores imperadores da história, um dos maiores conquistadores de território. Não acredito que foi o mal, na verdade, né, o que ele fez. Ele acabou disseminando muito da cultura grega para o próprio Oriente e estendendo para o Ocidente. E isso acabou implicando até os dias atuais, por exemplo. A gente tem muita influência grega na língua, a gente tem muita influência grega na cultura, né, na questão da arte. A gente tem muita influência grega até na política, né, nas questões das leis, muita coisa nos influenciou, no teatro. Então, assim, a gente tem muita influência grega em todos os sentidos. Então, o que é relevante a gente sempre pensar sobre os gregos? Democracia, que nos influenciou pra caramba, no sentido de até o modelo que a gente utiliza de democracia um dia foi inventado pelos gregos. Até que a gente tem nossas adaptações desse modelo hoje em dia. Os cidadãos já é mais ampliado, né, o termo cidadão, e na época era mais excludente, e a própria questão da representação na política do povo. Então, assim, tem muitas influências da nossa cultura, da cultura ocidental, e os gregos são muito relevantes para que a gente entenda a nossa formação enquanto dentro da sociedade. Basicamente é isso sobre os gregos, eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima, galera. Abraço!